Hoje eu vou resolver exercícios de conteúdos das seções 3.1, 3.2 e 3.3. No primeiro item da primeira questão que eu vou resolver, pede-se: mostre que a curva y igual a 2 vezes e elevado a x mais 3x mais 15x ao cubo não tem reta tangente com inclinação 2. Lembre, a reta tangente à curva y igual a fx em A, f de A, tem inclinação igual a f' de A, que é a derivada de f em A. Para resolver este exercício, eu vou usar uma técnica de demonstração chamada de redução ao absurdo. Em que consiste essa técnica? Eu vou supor o contrário do que eu quero provar e vou tentar chegar a um absurdo. Olha lá. O que é o contrário de a curva não tem reta tangente com inclinação 2? É supor que a curva tem reta tangente com inclinação 2, ou seja, existe um número real A tal que o f' de A é igual a 2. Se f de x é 2 vezes e elevado a x mais 3x mais 15x ao cubo, quanto que é o f' de x? Vai ser derivada de 2e elevado a x, que é 2e elevado a x, né? Eu copio a constante, multiplico pela derivada de e elevado a x, que é ele mesmo, né? E elevado a x, mais derivada de 3x. Copio 3 e derivo x. Então, vai dar 3 vezes 1, que é 3. E depois, mais, quanto que é a derivada de 15x ao cubo? Copio a constante 15 e multiplico pela derivada de x ao cubo. Então, vai ficar 15 vezes 3 vezes x elevado ao quadrado, que vai dar 45x ao quadrado. Então, nós ficamos com 2e elevado a x mais 3 mais 45x ao quadrado. Agora, se eu estou supondo que f' de A é igual a 2, nós vamos ficar com 2 igual. Aí eu vou substituir onde tem x por A. Então, vai ficar 2 vezes e elevado a A mais 3 mais 45a ao quadrado. Passando 3 para o primeiro membro, nós ficamos com 2 menos 3 igual 2 vezes e elevado a A mais 45 vezes A ao quadrado. 2 menos 3 dá menos 1. Então, nós ficamos com menos 1 igual a 2 vezes e elevado a A mais 45 vezes A ao quadrado. Agora, nós sabemos que menos 1 é negativo e elevado a A é positivo e A ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, aqui nesta igualdade, nós temos do lado esquerdo um número negativo e do lado direito um número positivo, o que é um absurdo. Segundo item da questão 2, pede-se para calcular a derivada de duas funções. A primeira delas, y igual a x² mais 4x mais 3 sobre raiz de x. Nós vamos ver que é possível calcular a derivada desta função sem precisar usar a regra do produto. Olha lá, raiz de x é o mesmo que x elevado a meio. Então, nós ficamos com x² mais 4x mais 3 sobre x elevado a meio, que pode ser escrito como x² sobre x elevado a meio mais 4 vezes x sobre x elevado a meio mais 3 sobre x elevado a meio. Qual que é o resultado de x² sobre x elevado a meio? Nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 2 menos meio, aí depois, mais 4 vezes. Quanto que é x sobre x elevado a meio? Novamente, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Vai ficar x elevado a 1 menos meio. E depois, mais 3 vezes, x elevado a meio está no denominador. Se eu quiser passar ele para o numerador, eu passo multiplicando e troco o sinal do expoente. Então, ficou 3 vezes x elevado a menos meio. Agora, quanto que é 2 menos meio? Tirei o MMC entre 2 e 1, que é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. E 4 menos 1 é 3. Então, ficou x elevado a 3 sobre 2 mais 4 vezes. Quanto que é 1 menos 1 sobre 2?
Tiro o MMC, entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 2 menos 1 deu 1 e ficou x elevado a meio. Mais 3 vezes x elevado a menos meio. Vejam que até agora eu ainda não comecei a calcular a derivada da função, que é o que eu vou fazer no próximo passo. Quanto que é a derivada de x elevado a 3 meios? Desce o expoente multiplicando, então ficou 3 meios, aí vezes x elevado a 3 meios menos 1. Depois, mais 4 vezes desce o expoente multiplicando, 1 sobre 2 vezes x elevado a quem? Meio menos 1. Mais 3 vezes desce o expoente multiplicando, menos meio, vezes x elevado a quem? Menos meio menos 1. Então, nós ficamos com 3 sobre 2 vezes x elevado a quem? 3 sobre 2 menos 1 é o mesmo que 1,5 menos 1, que é o mesmo que 0,5, que na forma de fração é 1 sobre 2. Se vocês quiserem, vocês também podem tirar o MMC entre 2 e 1, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e depois somar, não é? Aí mais 4 vezes meio dá 2, aí ficou x elevado a quem? Meio menos 1. Meio é 0,5 menos 1, vai dar menos 0,5, que é o mesmo que menos meio. E depois, 3 vezes menos 1 deu menos 3, 1 vezes 2 deu 2, então ficou menos 3 sobre 2, vezes x elevado a menos meio menos 1, que é o mesmo que menos 0,5 menos 1, que é menos 1,5, que é menos 3 sobre 2. Agora, x elevado a 1 sobre 2 pode ser escrito como raiz de x. Então, nós ficamos com 3 sobre 2 vezes a raiz de x, mais 2 vezes x elevado a menos meio. Eu posso passar pro denominador, trocando o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 sobre x elevado a meio, que é o mesmo que 2 sobre raiz de x. Menos 3 sobre 2 e x elevado a menos 3 meios. Eu posso passar para o denominador, trocando o sinal do expoente, vai ficar x elevado a 3 meios no denominador, que é o mesmo que raiz quadrada de x ao cubo. Então, nossa resposta final é 3 sobre 2 vezes raiz de x, mais 2 sobre raiz de x, menos 3 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. Agora eu vou resolver a mesma questão usando a regra do quociente. Lembre, derivada da primeira sobre a segunda é derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Então, olha lá, eu vou chamar de primeira nossa função que está no numerador e de segunda nossa função que está no denominador. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira, derivada de x quadrado mais 4x mais 3, vezes a segunda, vezes raiz de x, menos a primeira, x quadrado mais 4x mais 3. Não esqueçam de colocar os parênteses para vocês não errarem a conta, vezes a derivada da segunda, derivada de raiz de x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Então, quadrado de raiz de x. Agora, qual que é a derivada de x quadrado mais 4x mais 3? Derivada de x quadrado é 2x, aí fica mais. Derivada de 4x é 4, aí fica mais. Derivada de 3, que é 0. Então, ficou 2x mais 4 vezes raiz de x menos x quadrado mais 4x mais 3 vezes qual é a derivada de raiz de x? É 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Tudo isso dividido por raiz de x vezes raiz de x, que é igual a x. Lembrem, quadrado da raiz de x é x, mais raiz de x ao quadrado é módulo de x. Agora, nós temos uma diferença de duas frações no numerador. Eu preciso encontrar um múltiplo de 1 e de 2 raiz de x. Nós sabemos que 2 raiz de x é um múltiplo de 1 e de 2 vezes raiz de x.
Então, 2 raiz x dividido por 1 dá 2 raiz x, vezes raiz de x, vezes 2x mais 4 vai dar quanto? 2 raiz x vezes raiz x vai dar 2x. E copiei o 2x mais 4. Aí menos 2 raiz x dividido por 2 raiz x dá 1, vezes x² mais 4x mais 3 dá x² mais 4x mais 3. E copiei o sinal de menos. Tudo isso dividido por x. Vejam que aqui nós temos uma divisão de duas frações, né? Que está no denominador é x sobre 1, tá? Então, nós mantemos a primeira fração, tá? E multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vou multiplicar tudo isso por 1 sobre x. Então, nós vamos ficar com 2 raiz de x vezes x no denominador. E no numerador eu fui fazer a conta. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes 4 dá 8x. Menos com mais x² vai dar menos x². Menos com mais 4x vai dar menos 4x. E menos com mais 3 vai dar menos 3, tá? Agora eu fui simplificar, né? 4x² menos x² deu 3x². 8x menos 4x deu 4x. E o menos 3 eu só copiei. Então, nós ficamos com 3x² mais 4x menos 3 dividido por 2x vezes raiz de x. Aí eu posso dividir cada somando que está no numerador por 2x vezes raiz de x. Então, vai ficar 3x² sobre 2x raiz de x. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Dividido por x raiz de x vai dar x sobre raiz de x, que é o mesmo que raiz de x. Então, ficou 3 sobre 2 raiz de x, mais 4 dividido por 2 dá 2. X sobre x raiz de x vai dar 1 sobre raiz de x. Então, ficou 2 sobre raiz de x e, finalmente, menos 3 sobre 2x raiz de x. Vejam que deu a mesma resposta que anteriormente, né? 3 sobre 2 raiz de x mais 2 sobre raiz de x menos 3 sobre 2 raiz quadrada de x ao cubo, tá? Porque x vezes raiz de x é o mesmo que raiz de x ao cubo, tá? Porque x vezes raiz de x é x elevado a 1 vezes x elevado a meio. Mantém a base x e soma os expoentes. 1 mais meio vai dar 3 meios, tá? E aí, a gente pode escrever como raiz quadrada de x ao cubo. Agora, nós vamos calcular a derivada da segunda função que foi dada. Y igual a e elevado a p vezes p mais p raiz de p. Nós acabamos de ver que p vezes raiz de p pode ser escrito também como p elevado a 1 vezes p elevado a meio, que é igual a p elevado a 3 meios, tá? Então, p vezes raiz de p pode ser escrito como p elevado a 3 meios. Então, nossa função original é e elevado a p vezes p mais p raiz de p, ou e elevado a p vezes p mais p elevado a 3 meios. Para calcular a derivada desta função, eu vou usar a regra do produto. Lembre, derivada da primeira vezes a segunda é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Então, nós vamos ficar com derivada de e elevado a p vezes, copiei a segunda, p mais p raiz de p, ou p mais p elevado a 3 meios, tanto faz, mais copiei a primeira, e elevado a p, e multipliquei pela derivada da segunda. Derivada de p mais p elevado a 3 meios. Nós sabemos que derivada de e elevado a p é e elevado a p, então ficou e elevado a p vezes p mais p raiz de p, mais e elevado a p vezes a derivada de p é 1, aí fica mais. Quanto que é a derivada de p elevado a 3 meios? Lembra, desce o expoente multiplicando, então fica 3 meios vezes p elevado a 3 meios menos 1. Agora,
Quanto que é 3 meios menos 1? O MMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dá 3, menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. E 3 menos 2 é 1. Então ficou P elevado a meio. E colocando o E elevado a P em evidência, nós chegamos na resposta final. E elevado a P vezes P mais P raiz de P, ou P elevado a 3 meios, mais 1 mais 3 sobre 2, vezes a raiz de P, né? Porque P elevado a meio é o mesmo que raiz de P. No primeiro item da questão 2, pede-se para calcular a derivada de f vezes g vezes h vezes j, avaliada em 2. E foram dadas as seguintes informações. F de 2 é 1, F' de 2 é 2, G de 2 é 3, G' de 2 é 4, H de 2 é 5, H' de 2 é 6, J de 2 é 7 e J' de 2 é 8. Para poder calcular essa derivada, eu vou precisar usar a regra do produto, tá? Então, eu considerei como primeira função o produto de f por g e como segunda função o produto de h por j. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira, derivada de f vezes g, vezes a segunda, vezes h vezes j, mais copiei a primeira, f vezes g, e multipliquei pela derivada da segunda, derivada de h vezes j. Tudo isso, né, eu estou avaliando em x. Agora, quanto que é a derivada de f vezes g? Novamente, eu vou precisar usar a regra do produto. Eu considerei f como sendo a primeira e g como sendo a segunda. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira, que é a derivada de f, vezes a segunda, vezes g, mais, copiei a primeira, f, vezes a derivada da segunda, derivada de. Não esqueçam dos parênteses, tudo isso vezes h, vezes j, mais f vezes g, vezes. Quanto que é a derivada de h vezes j? Novamente eu vou usar a regra do produto. Vai ser derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, tá? Então nós ficamos com derivada de h vezes j, mais h vezes a derivada de j. Tudo isso avaliado em x. Vejam que se vocês efetuarem as multiplicações usando a propriedade distributiva, o que nos diz a regra? É a derivada de f multiplicada pelas funções restantes, g, h e j, depois, mais a derivada de g multiplicada pelas funções restantes, f, h e j, depois a derivada de h multiplicada pelas funções restantes, f, g e j, e depois a derivada de j multiplicada pelas funções restantes, f, g e h, tá? Como ele me pediu para eu calcular a derivada em 2, eu vou substituir o x por 2. Então, nós ficamos com f' de 2 vezes g de 2, mais f de 2 vezes g' de 2, tudo isso, vezes o h de 2, vezes o j de 2, mais f de 2 vezes g de 2, tudo isso vezes h' de 2, vezes j de 2, mais h de 2, vezes j' de 2. Agora eu vou substituir pelas informações que foram dadas, né? Olha lá. Quanto que é o f' de 2? É 2. Então, ficou 2 vezes g de 2, que é 3, mais f de 2 é 1, vezes g' de 2 é 4, tudo isso vezes h de 2 é 5, vezes j de 2 é 7, aí mais f de 2 é 1, vezes g de 2, que é 3, vezes h' de 2 é 6, vezes j de 2 é 7, mais h de 2 é 5, vezes j' de 2, que é 8. Então, nós ficamos com 2 vezes 3, que é 6, mais 1 vezes 4, que é
4, então vai ser 6 mais 4, 10, vezes 5 dá 50, vezes 7 dá 350, mais 1 vezes 3, que é 3, vezes 6 vezes 7 dá 42, 5 vezes 8 dá 40, 42 mais 40 dá 82, vezes 3 dá 246. Então, nossa resposta final é 350 mais 246, que é 596. No segundo item, foi pedido para calcular a derivada de f vezes g sobre h vezes j, avaliada em 2. Então, para poder calcular esta derivada, eu vou precisar usar a regra do quociente e também vou precisar usar a regra do produto, tá? Então, chamei de primeira f vezes g e chamei de segunda h vezes j. Então, vai ficar derivada da primeira, derivada de f vezes g, vezes a segunda, vezes h vezes j, menos, copiei a primeira, f vezes g, e multipliquei pela derivada da segunda, derivada de h vezes j. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, quadrado de h vezes j. Tá? Então, nós ficamos com o quê? Derivada de f vezes g. Novamente, uso a regra do produto. Derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Tudo isso vezes h vezes j, menos f vezes g vezes. Quanto que é a derivada de h vezes j? Uso a regra do produto. h' vezes j mais h vezes j'. Tudo isso dividido por h vezes j ao quadrado, tá? Então, nós ficamos exatamente com o que nós tínhamos na regra do produto com o sinal de menos, né? Tá? Nem precisava ter calculado, né? Porque a regra do quociente no numerador é a mesma que do produto, trocando o sinal de mais por menos, tá? Tudo isso dividido por h vezes j ao quadrado. Agora, como ele pediu a derivada avaliada em 2, eu vou substituir o x por 2. Então, nós vamos ficar com f' de 2 vezes g de 2, mais f de 2 vezes g' de 2, vezes h de 2 vezes j de 2, tá? Que era o mesmo termo que aparecia na regra do produto, só que agora a gente vai trocar o mais por menos. F de 2 vezes G de 2 vezes H' de 2 vezes J de 2 mais H de 2 vezes J' de 2. Tudo isso dividido por H de 2 vezes J de 2 ao quadrado. Nós já sabemos que este primeiro termo aqui dava 350, tá? Vocês podem fazer a conta de novo. Aí, menos o segundo termo dava 246, então nós ficamos com 350 menos 246, dividido por 5 vezes 7 ao quadrado, que é 35 ao quadrado. 35 vezes 35 eu fiz aqui, né? 5 vezes 5 dá 25, leva 2, 5 vezes 3 dá 15, mais 2 dá 17, depois 3 vezes 5 dá 15, leva 1, 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. 5, 7 mais 5, 12, leva 1, 1 mais 1, 2, e baixei o 1. Então, o nosso resultado foi 1.225. Assim, f vezes g dividido por h vezes j, linha aplicada em 2, vai dar quanto? 350 menos 246 dá 104, e 35 ao quadrado dá 1.225. Então, nossa resposta final é 104 sobre 1.225. O primeiro item da última questão que nós vamos resolver hoje pede-se para determinar g' de x se gx é igual a cosseno de x sobre x mais x sobre cosseno de x. Para calcular a derivada, eu vou usar a regra do quociente. Então, olha lá. Considerando cosseno de x como sendo a primeira e x como sendo a segunda, nós vamos ficar com derivada da primeira, derivada de cosseno de x, vezes a segunda, vezes x, menos. Copio a primeira, cosseno de x, e multiplico pela derivada da segunda, derivada de x.
Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Então, dividido por x ao quadrado. Mais, quanto que é a derivada de x sobre cosseno de x? Considerando x como sendo a primeira, cosseno de x como sendo a segunda, nós ficamos com derivada da primeira, derivada de x, vezes a segunda, vezes cosseno de x, menos a primeira, x, vezes a derivada da segunda, derivada de cosseno de x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, cosseno ao quadrado de x. Agora, derivada do cosseno de x é menos seno de x, aí ficou vezes x, menos cosseno de x vezes derivada de x é 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado, mais derivada de x é 1, então ficou 1 vezes cosseno de x, que é cosseno de x, menos x vezes derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, menos x vezes menos seno de x vai dar mais x vezes seno de x. Tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Agora, para poder somar essas duas frações, eu preciso de um múltiplo de x quadrado e cosseno ao quadrado de x. E nós sabemos que x quadrado vezes cosseno ao quadrado de x é um múltiplo dos dois. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. X quadrado vezes cosseno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado dá cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vezes menos seno de x vezes x vai dar menos seno de x vezes x vezes cosseno ao quadrado. E cosseno ao quadrado de x vezes menos cosseno de x vai dar menos cosseno ao cubo de x. Aí fica mais x quadrado vezes cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá x ao quadrado. Vezes cosseno de x vai dar cosseno de x vezes x ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes x vezes seno de x vai dar seno ao cubo vezes seno de x. Tá? No próximo passo, o que eu fiz, né? Eu coloquei em evidência x vezes seno de x. Então, quem que está multiplicando x vezes seno de x? Vai ser quem? Aqui, ó, é menos cosseno ao quadrado e aqui é x ao quadrado. Então, nós ficamos com x vezes seno de x vezes menos cosseno ao quadrado de x mais x ao quadrado. Aí depois, mais, coloquei o cosseno de x em evidência. Quem que está multiplicando o cosseno de x? O x ao quadrado, e aqui é o menos cosseno ao quadrado de x. Então, ficou tudo isso dividido por x quadrado vezes cosseno ao quadrado de x. Se vocês quiserem conferir, é só aplicar a propriedade distributiva e vocês têm que retornar para a fração anterior, tá? Agora, vejam que tanto no primeiro somando, quanto no segundo somando, aparece menos cosseno ao quadrado de x mais x ao quadrado. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Quem que está multiplicando menos cosseno ao quadrado de x mais x ao quadrado no primeiro somando? É o x vezes seno de x. E quem que está multiplicando menos cosseno ao quadrado de x mais x quadrado no segundo somando? É o cosseno de x. Então, nossa resposta final é x vezes seno de x mais cosseno de x vezes menos cosseno ao quadrado de x mais x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x. Finalmente, no último item do último exercício que nós vamos resolver hoje, pede para calcular a galinha de x se h de x é igual a seno ao quadrado de x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. Aqui eu vou usar a regra do quociente. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira, derivada de seno ao quadrado de x, vezes a segunda, vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x, menos a primeira, seno ao quadrado de x, vezes a derivada da segunda, derivada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado, que é a segunda ao quadrado. Agora, quanto que é a derivada de seno ao quadrado de x? Como nós ainda não aprendemos a regra da cadeia, e seno ao quadrado de x pode ser escrito como seno de x vezes seno de x, eu vou usar a regra do produto para calcular essa derivada.
Então, nós vamos ficar com derivada da primeira, derivada de seno de x, vezes a segunda, vezes seno de x, mais a primeira, seno de x, vezes a derivada da segunda, derivada de seno de x. Derivada de seno de x é cosseno de x, aí ficou vezes seno de x, mais seno de x, vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Então, nós ficamos com cosseno de x vezes seno de x, mais seno de x vezes cosseno de x, que é o mesmo que 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, substituir aqui, ó, derivada de seno ao quadrado de x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, aí ficou vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x vezes. Quanto que é a derivada de 1 mais cosseno ao quadrado de x? Derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante, aí fica mais a derivada de cosseno ao quadrado de x. Novamente, como nós ainda não aprendemos regra da cadeia, e cosseno ao quadrado de x pode ser escrito como cosseno de x vezes cosseno de x, eu vou usar a regra do produto. Então, fica derivada da primeira, que é a derivada de cosseno de x, vezes a segunda, que é cosseno de x, mais a primeira, que é cosseno de x, vezes a derivada da segunda, que é derivada de cosseno de x. Derivada de cosseno de x, nós sabemos que é menos seno de x. Então, nós ficamos com menos seno de x vezes cosseno de x, mais cosseno de x, vezes menos seno de x, que é o mesmo que menos 2 vezes seno de x, cosseno de x. Substituir aqui, porque a derivada de 1 era 0. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Usando a propriedade distributiva, nós ficamos com 2 seno de x vezes cosseno de x, mais 2 seno de x, cosseno de x, vezes cosseno ao quadrado de x, dá 2 seno de x vezes cosseno ao cubo de x. Menos com menos dá mais, seno ao quadrado de x vezes seno de x dá seno ao cubo de x, aí ficou vezes cosseno de x, tudo isso dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Agora, eu coloquei em evidência seno de x vezes cosseno de x vezes 2. Quem que está multiplicando 2 seno de x vezes cosseno de x no primeiro termo? 1. Aí fica mais. Quem que está multiplicando 2 seno de x vezes cosseno de x no segundo termo? É o cosseno ao quadrado de x, aí fica mais. Quem que está multiplicando 2 seno de x vezes cosseno de x no terceiro somando? É o seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Agora, como nós sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1, nós ficamos com 2 vezes seno de x vezes cosseno de x vezes 1 mais 1. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Finalmente, 1 mais 1, 2, vezes 2 dá 4. Então, nossa resposta final vai ser 4 vezes seno de x vezes cosseno de x, dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado.